Olá, sou Santiago das Pamonhas. Estou aqui com a psicóloga e pastora Sara Marques para a gente conversar sobre um assunto muito importante, a saúde mental. É um dos temas muito importantes, né, e da atualidade falar sobre saúde mental, que é incluindo ansiedade, depressão, outros tipos de transtorno. Assim como o corpo, ele precisa de atenção, precisa de cuidado, a nossa mente também precisa. E quando nós não temos informações de como perceber se nós não estamos bem, se a gente não reconhece as nossas emoções, se muitas das vezes negligenciamos o tratamento ou camuflamos quando não estamos bem e queremos mostrar que estamos bem, acontece que a gente fica sempre para trás na questão de autoconhecimento, resolução de problemas, sendo que há muitas formas de que a pessoa pode sim ter um autocontrole, um equilíbrio e viver saudavelmente. Pastor, e como fazer para perceber que essa pessoa está passando por essa necessidade de questão desse problema? Como descobrir? Pronto, essa pessoa ela vai ter um comportamento diferente, né? O humor dela muitas das vezes vai começar a ficar diferente do que costumava antes. Às vezes a pessoa demonstra um humor de irritabilidade ou de entristecimento, né? Isolamento. Então, quando se perceber que a pessoa ela mudou de comportamento, perdeu o interesse das suas atividades prazerosas, então ali já é um sinal de que essa pessoa está em adoecimento psíquico, né? Está passando por algum problema mental na sua saúde mental e precisa procurar ajuda. Então as pessoas precisam também ter essa sensibilidade de perceber que o outro não está bem, porque muitas das vezes a pessoa não quer se reconhecer também que não está bem. E há muitas formas da gente perceber isso, né? Através do comportamento, através da questão também de perda de apetite, a pessoa ela começa a ter isolamento social, ela começa também a postar coisas que você percebe que algo não está legal, porque hoje eu falo essa fala na questão dos jovens e dos adolescentes, né? Então muitas das vezes eles têm dificuldade em falar de que não está bem. Então, eles usam muitas redes sociais para isso. E falar sobre as estratégias, né? Como lidar com esse estresse desse jovem, né? Como se dizer assim, quais estratégias que a gente teria para perceber, para a gente, né, tentar resolver um caso como esse? Qual seria? Estratégias como grupo terapêutico, a pessoa tentar procurar um profissional para fazer psicoterapia, é uma das formas de ajudar essa pessoa para ter um convívio social mais saudável, porque se ela estiver bem, se ela conseguir ter uma resolução dos seus próprios problemas, ela vai ser uma pessoa que vai conseguir ajudar mais os outros ali na sua volta. Pastor, você estava falando sobre essa rede de apoio. Tem também, né, questão da família, né? Família, né, tá mais próximo, observar quando um jovem, uma pessoa tá, como você falou, né, se resguardando, não querendo, falta de apetite. Então isso a família, né, deveria estar mais junto, né, a família ficar mais próximo, né, desse assunto aí. Muitas das vezes os maiores conflitos internos, né, dos nossos jovens adolescentes e até dos próprios adultos está dentro do contexto familiar. Às vezes ali é um ambiente que é muito conflituoso e às vezes algum familiar, né, tem dificuldade no falar, né, é muito agressivo. Então muitas das vezes os jovens, os adolescentes não conseguem se abrir, não conseguem conversar com os pais, por causa que muitas das vezes os pais assim é muito rígido, né? Então tipo, eles têm medo até de pedir ajuda. Então assim, os pais, né, os tutores que são os responsáveis pelos filhos, precisa, né, ter mais esse olhar, ter mais essa empatia para os filhos tentar conversar, né, antes de corrigir. Primeiro saber o porquê que está acontecendo, primeiro ter essa conversa, ter esse diálogo, onde os jovens, né, eles têm mais, eu posso dizer, essa sensibilidade de ser influenciado. Então, os pais precisam ser o principal influenciador dos seus filhos, onde eles sabem que pode recorrer, que tem ali um ombro amigo para chorar. Se for para chorar, deixa chorar. Se for para ter um momento de raiva, deixa ele ter aquele momento de raiva e depois vai conversar, depois vai tentar entender o porquê daquela raiva, aquela birra. Então, assim, a família tem um papel muito importante.
Pastora Sara, para as pessoas que estão passando por um momento difícil, nesse momento, que conselho você daria para elas? A primeira coisa é não desistir do seu tratamento, porque muitas das vezes a pessoa ela já sabe o que ela tem, já foi diagnosticada, ou então já consegue identificar algumas coisas e negligencia o autocuidado. Então, mantenha-se ainda, né? Se está precisando de terapia, continue na terapia. Se toma medicação, continue tomando a medicação. Então, tipo assim, não parar. O segredo é não parar. Porque muitas das vezes o que acontece quando a pessoa que se suicida é porque aquela dor, o sofrimento foi maior, tão grande, tão profundo, que ela achou melhor tirar a própria vida. E ela tirou a própria vida não porque ela é fraca, não porque ela é uma pessoa que desistiu fácil, não, ela já estava em luta há muito tempo. Então, tirar a própria vida foi a melhor forma dela acabar com aquela dor. Então, para essas pessoas que estão passando por esse momento crítico, não desista, tem ajuda profissional, tem rede de apoio que a pessoa pode estar procurando, tem órgãos públicos que é gratuito, né? As faculdades, clínicas, escolas, pode estar procurando que tem esse atendimento. Existe também o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que o número é 188, aonde a pessoa pode estar ligando e tem profissionais 24 horas ali para estar atendendo uma pessoa que está em momento de crise. Então, tá no momento ali de crise, não sabe aonde pedir ajuda, liga para esse número, porque vai ter um profissional ali que vai te orientar, vai fazer com que você se acalme. E assim, uma crise sempre passa. Como? Respirando, sempre procurar uma forma de respirar, porque às vezes aquele sufocamento está tão grande, está tão agressivo, que a pessoa, um dos sinais que é mais alarmante, é como se a pessoa estivesse morrendo, passando mal. Então, se acalma, respira, se isola daquele lugar conflituoso ou que está com barulho e vai respirar, coloca uma música relaxante e tudo isso vai ajudar essa pessoa a ter ali um equilíbrio melhor nas suas emoções, naquele pico de crise, naquele pico assim de desânimo, naquele pico onde a pessoa já está com a ideação suicida. Então, há esperança sim para essa pessoa que está nesse adoecimento. Existem recursos, existem técnicas, existem muitas formas da pessoa sair dessa. Então, a primeira coisa é não desistir de você mesmo. E se está numa crise, não sabe como pedir ajuda, lembra desse número, 188. Que vai ter pessoas ali que vai passar uma madrugada inteira, se for possível, para te ajudar, para acolher e não vai deixar a pessoa desistir da sua vida. Com tudo que a gente ouviu aqui, da doutora Sara, sobre doença mental, sobre depressão, eu vi que isso não é frescura, né? A depressão é um negócio sério, que deve ser observado mais ainda, né? Por pessoas, né, que nem a pastora falou aí, tem uma rede de apoio. Você vê, às vezes, pessoas tão jovens, né? E às vezes tira a sua vida, por quê? Porque ele já vem sofrendo bastante. E tem muita gente, pessoas dizem que depressão é frescura, e não é frescura, né? Então, eu vejo você que esteja passando aí uma dificuldade, desanimado, não faça isso, levanta a cabeça, peça força a Deus, passeie, vá à praia, se divirta. Ali é momentos que você passa, todos nós às vezes passamos por esse momento de desânimo, desacreditar da vida, achar que não tem mais jeito, mas tudo tem jeito. Então, o conselho que eu passo aqui é que não desista. Amanhã sempre vai ter um melhor para você. Quero agradecer aqui a doutora Sara, pastora, psicóloga, agradecer pela presença, pela essa aula que ela nos deu e quero que outras vezes a gente possa se encontrar, se for possível, para a gente debater mais esse assunto. Eu que agradeço também por ter aberto esse espaço para estar falando sobre essa importância do autocuidado, né, da saúde mental. Então, assim, para mim é um privilégio muito grande, porque é uma área que eu amo, né, por isso que atuo nessa área. E, assim, eu que agradeço pela atenção, por essa oportunidade de estar aqui debatendo sobre esse assunto. Obrigado. Obrigada.